Bom dia, pessoal. Eis-nos aqui para fazer o terceiro vídeo da tradução do vídeo do Andrew Price, Como Fazer a Terra. Ótimo. Antes de começar as partes que eu programei, eu preciso esclarecer algumas coisas. A finalização que nós tivemos no último vídeo foi essa, e existe a possibilidade de você clicar aqui e inverter a forma desse bump, tá? Então, uma possibilidade. A segunda coisa que aconteceu foi que eu simplesmente, depois de todo o rolo que deu com a textura bump, eu esqueci simplesmente de trocar a textura aqui. E eu vou fazer isso agora corrigindo o erro que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Eu preciso abrir aqui e a textura bump está exatamente aqui. Eu preciso passar ela para lá. Você pode observar que ela mapeia de forma um pouco diferente da outra, embora aquela albedo que eu tinha colocado antes tenha dado certo, essa aí mapeia de uma forma diferente, adequada. Eu gostei das duas, mas enfim, é sempre adequado você colocar uma textura apropriada para cada coisa. Então, nós vamos corrigindo isso, nós vamos partir disso aqui para chegarmos nisso aqui, onde a gente vai construir as nuvens, a gente vai colocar a atmosfera, nós vamos colocar as luzes. No vídeo do Andrew Price está bem mais suave isso aqui, primeiro porque ele faz na Austrália, e segundo o que ele colocou, ele tem um mapa que ele pegou da NASA e que ele modificou, ele tirou uma série de coisas, provavelmente no Photoshop ou no GIMP, mas, no entanto, ele postou a textura, pelo download que eu fiz, da NASA, e não a que ele modificou. Estou supondo que tenha sido isso. Mas vamos voltar ao anterior e vamos dar continuidade para o que nós estávamos fazendo. Então, no final das contas, a gente tem isso aqui. O próximo passo, então, são as nuvens e a atmosfera. Seria bom colocar uma máscara de nuvens junto com os nós já feitos, mas o problema é que as nuvens não vão lançar as sombras sobre a Terra dessa forma. Então, a gente vai fazer as nuvens separadas. Para isso, vamos voltar aqui para o modo de textura. E eu tenho um passarinho aqui competindo comigo, não sei se está gravando. Nós vamos duplicar esta esfera aqui, porque essa outra esfera vai ser usada para que se faça as nuvens. Então, uma coisa interessante já da gente começar a fazer é a gente nomear as esferas que a gente vai fazer, porque para a atmosfera também vamos fazer uma terceira esfera. E para a gente ter um resultado bom, aliás, essa recomendação é boa para qualquer projeto que você esteja fazendo. É muito importante você clicar Ctrl A e aplicar Rotation Scale, para que a Scale e a rotação fiquem sempre em 1. Como é que você vê isso? Você vê aqui, ó, rotação fica em 0, falei errado, rotação fica em 0 e scale sempre em 1, porque o Blender trabalha muito melhor quando isso aqui está sempre em 1. Então, nós vamos fazer uma segunda esfera, Shift D, aqui, vamos deixar no mesmo lugar, e vamos fazer uma escala para ela. Essa aqui foi aumentada em 10. Então, para a gente aumentar um pouquinho, porque logicamente as nuvens não são grudadas, as nuvens ficam a uma certa altura. Ele fez uma brincadeira com a medida de feet, que é outro tipo de medida, inches e metros. E que eu saiba, na Austrália se usa metros, né, o sistema métrico. Então, ele propôs que se aumentasse em termos de metros e com S 1,005. Um aumento bem sutil, bem pouquinho, né? Mas que parece ter uma representação interessante com relação às nuvens. E vamos nomear isso aqui de nuvens. Não esqueça você também de nomear, porque fica mais fácil de selecionar na hora que você quiser mexer com isso. Então, se a gente passar para o modo de renderização, agora você vai observar que ele duplicou e tirou do lugar, porque nós mexemos na rotação.
Devia ter feito só Scale, mas tudo bem. A gente coloca no lugar de novo. RZ. Pronto, agora a gente tem novamente localizado a esfera de baixo com aquela rotação inicial. Vamos selecionar a esfera de cima e ligar novamente, né? Ela está daquele jeito que você viu. Ela está com o mesmo material e a gente precisa deletar. Ok, está sem nenhum material. Vamos colocar mais um material e começar de novo. Como é que a gente vai trabalhar para apresentar as nuvens? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma image texture, que tem uma imagem de textura para as nuvens. Você pode saber que isso aqui é comum ficar cor-de-rosa assim, porque o Blender está esperando que você coloque uma imagem. Então, vamos nos arquivos, vamos ver, e nós vamos procurar uma imagem que se chama nuvens, é essa aqui, clouds. Vamos colocar aqui. Como sempre, nada apareceu ainda, porque nós precisamos do mapeamento. Então, Shift A, coordenada de textura. Deixa eu colocar aqui, senão nós vamos ficar com o mesmo problema do meu gravador. Vamos colocar uma coordenada de textura. Agora vamos renderizar. Pronto. Houve uma apresentação e você pode ver que ela está cobrindo todinha aquele mapa de baixo que nós tínhamos antes. Então, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, configurar para a esfera. Segundo, non-color data. E terceiro, nós precisamos colocar uma transparência. Então, Shift A, Shader, Mix Shader, Shift A, Shader, Transparent. Continuamos sem efeito, muito pouco aqui, ó. Pode ver que está se vendo o mapa de baixo, mas muito pouquinho. E nós podemos trocar aqui para a gente tentar conseguir um efeito melhor. Vamos diminuir a influência do diffuse e pronto, a gente consegue uma aparência, digamos, um pouco mais adequada de nuvens. A gente pode até aumentar um pouquinho. Aqui, mais ou menos. Agora, esse é um mapa borrado, mas é usado de propósito esse mapa borrado, porque mapas mais definidos, eles usam mais memória. E se você pode ir aumentando a definição, mas você acaba por ter algum problema com o Blender. E a gente pode fazer uma variação de superfície com as nuvens, e para isso a gente pode acrescentar um nó Bump. Então, Shift A, vamos procurar o nó Bump. E vamos ver onde que a gente põe esse nó Bump. A gente liga Color de Image Texture à altura. E a gente pode colocar o normal, a saída normal do Bump, a entrada normal do Diffuse. É meio rebelde, quando está muito próximo ele não se conecta, agora melhorou. Aí você tem a possibilidade de entender um pouco mais de relevo nas nuvens. Deixa eu aproximar um pouco mais. Pode observar. E você pode deixar assim, ou você pode suavizar. Uma coisa que o Andrew Price acrescenta a esse tipo de
informação aqui é que ele não sabia muito bem para que funcionava esse item distance do NoBump, mas que ele acabou percebendo que, digamos, ele constrói, ele identifica a profundidade percebida. Eu acho que ele faz uma suavização no caso da variação de altura na superfície. Então, se a gente diminuir para 0,4, por exemplo, que foi o que ele acabou deixando, você continua mantendo um certo relevo, mas ao mesmo tempo você deixa essa variação mais suavizada. Então, a construção das nuvens, no final das contas, ela é desse tanto. E você pode, eu estou achando um pouco escuro, eu liguei o Ambient Occlusion, não sei se fica adequado, mas de qualquer forma ficou um pouco mais claro. Não é uma coisa que ele faz no tutorial dele. Isso aí é uma colocação minha. De qualquer forma, é uma opção sua. Bem, uma coisa que você pode fazer também é, com nuvem selecionada, você pode regular as nuvens onde quer que você queira, porque você pode aplicar R e fazer uma rotação, mudando as nuvens de lugar e deixando espaços mais nuviados, com mais nuvens, com menos nuvens, isso aí é uma opção sua. Eu vou deixar a princípio dessa forma e nós vamos passar para fazer a atmosfera, o próximo passo. Então, vamos voltar. E o próximo passo depois da atmosfera, é outra esfera. Então, nós vamos fazer Shift D, de novo, deixa no mesmo lugar, S 1.005. Pouquitinho mais alto do que as nuvens. Vamos, Atmo. Vou usar o mesmo escrito que ele usou para a gente identificar. E nós vamos fazer então agora a atmosfera. Se a gente renderizar, nós não vamos ver nada, nós vamos só ver uma concentração igual à anterior, né? E a gente precisa simplesmente acabar com este material para aplicarmos um adequado à atmosfera. Então, cancelando o material. Opa! Em vez de cancelar, eu acrescentei. Cancelando o material, a gente acaba voltando novamente à esfera. E vamos novamente Ctrl A. Agora eu fiquei mais esperta, vamos arrumar só a escala antes que a gente tire do lugar de novo aquela outra parte. Vamos colocar um novo material. Nós temos o diffuse e o nó de saída. Já trocamos o nome. Então, a gente precisa fazer uma aparência de neblina, uma aparência, um look haze, que nem ele fala, uma aparência nebulosa, né, em volta para aparecer a atmosfera. Então, para tanto, a gente coloca de novo um Mix Node, então Shift A, Shader, Mix Node, e Shift a gente coloca um outro transparente, no mesmo esquema parecido com o das nuvens. Então, vamos lá. A gente coloca em cima, pelo que eu entendi. E um outro nó que ele dá ênfase, e eu concordo, é um nó que se chama Layer Weight. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Que é o seguinte, ele liga o facing aqui. E agora nós vamos renderizar para explicar para você como é que funciona o facing. Bom, a atmosfera está nebulosa realmente. O facing funciona da seguinte forma. Se você observar, ele vai ficar escuro aqui, é parecido com o Fresnel, sim, se foi isso que você identificou. Ele vai ficar escuro aqui e vai ficar claro em volta.
E a quantia desse escuro e desse claro depende desse blend, dessa mistura aqui que está sendo mostrada, tá? Então, vamos voltar à forma anterior, com o nó Mix Shader ligado. E a coisa que nós precisamos fazer é tornar essa cor aqui azul, né? Então, você pode observar que esse resultado vai depender, inclusive, da cor que você tiver colocado aqui. E isto aqui ficar mais visível e diminuir esse espaço de invisibilidade aqui, depende dessa mistura que você fizer aqui. Então, a princípio, a gente pode pôr ponto 1. A gente põe ponto 1 aqui e espera que a gente tenha um resultado satisfatório. Essa cor aqui depende muito do seu gosto, o azul. Você pode pôr um azul mais claro, pode pôr um azul mais escuro. Cada país, inclusive, tem uma luminosidade diferente e você pode enxergar, conforme às vezes você olha o movimento do satélite, conforme ele passa, ou conforme tem a lua, tem o sol, ou coisas que tais, a luminosidade muda. Então, esse azul é muito dependente desse tipo de iluminação que tem na sua região. Eu poria um pouquinho mais escuro, inclusive. Bem, agora a parte divertida. Agora nós vamos colocar as luzes. Para isso, você deve voltar ao mapa anterior, World, e aí o negócio fica um pouco mais bagunçado, porque, sinceramente, ele faz uma esbórnia. Mas não tem importância, nós vamos tentar traduzir. Ele é muito divertido e muito confuso em determinados aspectos, né? Bom, é sabido que, pelas fotos do espaço que a gente vê, que mesmo de longe elas são vistas luzes das cidades. E são essas luzes que nós vamos acrescentar agora. E nós vamos acrescentar essas luzes agora no mapa World, que foi o primeiro que foi feito. Então, vamos lá, passar para a forma menorzinha. Vamos lá. A gente vai se concentrar aqui nesse local, para o lado de cá. Eu vou montar os nós primeiro, depois eu vou fazer a explicação. Por quê? Se eu montar primeiro, fica mais fácil para mim fazer a explicação. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um nó normal aqui, vector normal. Esse nó normal, ele dá a possibilidade, com essa esferazinha que tem aqui, da gente localizar a iluminação da Terra, se ela está de um lado ou de outro, dá um controle melhor para você. Só que como ele é baseado nas normais, eu tenho que pôr um mapeamento de textura aqui. Então, eu vou colocar Shift A, textura coordenada, aqui. E é o seguinte, como ele é baseado nas normais, a ligação que eu faço é essa aqui, ó, das normais, diferente dessas outras aqui, que você deve ter visto. Cadê? Que são generated, tá? Então, aqui eu tenho que fazer um mapeamento diferenciado para usar esse nó nesse caso aqui. Esse nó aqui, dessa parte, eu vou usar esse nó, esse soquete dot para ligar em FAC. Para eu ver e usar a iluminação que eu quero, aqui eu vou usar um nó de emission, que é um nó para você, para você iluminar os locais, tá? Então, vamos lá, colocar aqui, tá? Você veja que isso aqui tem influência sobre esse aqui. Então, para eu ver onde que está batendo sombra, onde que não está batendo sombra, eu vou pôr uma cor dessa bem escura. Não sei o que não sei por que delete driver. Eu já mostro a renderização já para você. E aqui, ligado no emission, eu preciso pôr o nó de imagem. Shift A, textura, imagem, que é a imagem das luzes. Aquela que eu disse para você, que ele disse que manipulou uma imagem para tirar um pouco do azul e tal. No entanto, o que foi postado aqui é a imagem
da NASA. Então, você pode usar o que você quiser. Você pode pôr no GIMP e fazer uma limpeza, como ele sugeriu que ele mesmo fez. Então, aqui eu vou ligar em Emission. Eu não posso esquecer também de ligar o Generate nessa imagem aqui, tá? Então, vamos ver, por enquanto, que resultado que isso aqui deu. Não se esqueça, eu tô ligando errado. Eu estou ligando o Emission aqui, mas o Emission é aqui, na força. Não se esqueça que eu pus essa cor horrorosa aqui para a gente ver como é que funciona. Bom, você pode ver uma tênue cor de rosa aqui. Agora, conforme eu vou manipulando isso aqui, eu vou vendo a cor de rosa, que é essa cor que define onde tem luz, onde não tem luz. Eu estou fazendo do mesmo jeito que eu esqueci na primeira vez, eu estou fazendo de novo. Eu esqueci de pôr a imagem aqui. Vamos ver. Vamos lá, abrir a imagem aqui. É essa imagem aqui que nós vamos usar. Deixa eu mostrar para você. Tá vendo os pontinhos cor-de-rosa aqui, ó? É onde o mapa já está influenciando. Tá? No entanto, eu preciso coordenar essa ideia aqui com o mapa de baixo. Então, eu preciso posso colocar non-color data e posso colocar esfera. E mais um detalhe, eu posso aumentar a força disso aqui. E para eu aumentar a força disso aqui, eu devo colocar um nó mate. Shift A. Mate. Aqui. E passo para Multiply e posso aumentar aqui uma quantia exagerada e verificar qual é o resultado. E olha que bonitinho. Todos esses locais que estão cor-de-rosa são locais que têm iluminação de cidades. Pode observar, o nosso litoral é bem intenso mesmo. Deixa eu ver, agora seria ideal a gente trocar por uma cor decente, não de luz, realmente. Pronto, olha só que simpático, né? Então, a gente pode ir mexendo nesse mapa aqui, podemos mexendo nessa esfera, até que a gente consiga uma luminosidade. Você pode observar que a luminosidade está concentrada bastante do lado de cá e menos do lado de cá. Inclusive, se eu desligar o Ambient Occlusion, eu obtenho um resultado diferente, tá? Então, veja, eu posso movimentar um pouquinho mais isso. Um pouquinho de mais de paciência, eu consigo uma diferença maior. Se eu aumentar ou diminuir isso aqui, eu consigo uma intensidade menor aqui, tá? Se eu modificar aqui, eu consigo uma luminosidade mais concentrada para o lado de cá, mas eu preciso ter paciência para ir procurando e definindo como que eu quero essa luminosidade. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, você pode observar que esses são os nós. Nós temos aqui esse conjunto de nós. Então, nós colocamos hoje, corrigi o bump, né, que eu tinha feito errado, colocamos hoje as nuvens, colocamos a atmosfera, que você pode ver aqui, e colocamos as luzes, que eu vou deixar exagerado assim, mas você pode diminuir o valor aqui, ou pode fazer alguma modificação aqui que você consegue concentrar a iluminação em outros aspectos, em outros locais, tá? Então, no próximo vídeo, a gente começa a fazer o background. Obrigado por assistir, até o próximo.